Bom, primeiramente a gente precisa entender como funciona a razão inata. Durante toda a história da humanidade, os filósofos tentaram descobrir de onde seria a fonte do conhecimento do ser humano. Seria ele predestinado para a gente? Seria ele já genético? Alguma coisa que já tivesse na gente quando a gente nascesse? E a gente só precisava das experiências do mundo externo para associar com o conhecimento que a gente já tem? Ou seria todo ser humano como uma folha em branco quando ele nascesse? Que a gente precisasse passar pelas experiências, experimentar as coisas, influenciar com as sensações para a gente poder criar o conhecimento e não associar com alguma coisa que já está dentro da gente? Então, Platão sempre defendeu a ideia do inatismo. Para ele, os seres humanos, quando nasciam, eles já tinham personalidade, os hábitos, as crenças deles, os valores, os pensamentos, tudo já era definido e próprio daquele ser humano. E não podia ser mudado por agentes externos. Ele ia desenvolver aquele conhecimento e ia ser estático, ele não ia mudar. Porém, esses conhecimentos, as crenças, os valores, etc., para ser desenvolvidos, ele precisava ter influência de alguma coisa, uma sensação, alguma coisa que ele teve, para relacionar dentro da cabeça dele, para virar o conhecimento que ele já tinha adormecido na mente dele. De acordo com Descartes, existem 3 tipos de ideias inatas. As ideias adventícias, que são geradas através das nossas sensações, percepções e lembranças. As ideias fictícias, que são ideias da nossa imaginação, que elas relacionam algum tipo de coisa, um ser, um objeto que a gente teve um contato e gera algum outro tipo de ser ou um objeto inexistente. Existem também as ideias inatas, onde a gente não consegue nem criar ela fantasiosamente, nem através das nossas percepções. E como um exemplo disso seria o infinito, já que a gente nunca teve contato com a infinitude propriamente dita. Mas seria mesmo possível a existência de um conhecimento predestinado, alguma coisa que já estava dentro da gente? Seria todo o nosso conhecimento fruto do destino e a gente só precisa desenvolver ele a partir do que a gente já nasceu com? É por isso que esse é um assunto delicado e tratado durante toda a história. Então, segundo essa teoria, após o nosso nascimento, a nossa ideologia, o caminho que iremos tomar em questão de pensamento social, ele já está definido. A nossa ideologia, o que iremos defender e adotar como filosofia de vida, já foi escolhido também. Sendo assim, as divergências e conflitos de ideais dentro da sociedade, elas não são uma opção do indivíduo, mas sim uma consequência do destino, já que o indivíduo ele foi predestinado a seguir esse curso. Sua personalidade, seus ideais, tudo deriva desses conceitos inatos, desses ideais inatos. Mas como as ideias no interior da mente dos seres humanos elas precisam ser reveladas, apenas uma parte do potencial total delas é liberado. E a cada vez que ocorre uma grande mudança na sociedade, essa capacidade de raciocínio e associação de informações do exterior com as ideias adormecidas nos pensamentos aumenta, fazendo assim com que de tempos em tempos as ideias sejam melhor desenvolvidas e aproveitadas ao máximo, levando assim a novas grandes mudanças, que são popularmente conhecidas como revoluções. Nesse contexto, então, dentro da necessidade da sociedade, diversas evoluções foram acontecendo no decorrer do tempo e nas civilizações, onde cada uma possuía objetivos específicos e distintos, mas na maioria eram objetivos políticos, sociais e econômicos, e que buscavam sempre uma ascensão das classes da base da pirâmide social. Dentro dessas evoluções, destacam-se as que ocorreram a partir do século XVIII, por justamente terem uma maior visibilidade e uma maior repercussão, não somente no local de origem em que elas aconteceram, mas em todo o mundo, incentivando de certa forma a outras revoluções iniciarem. Porque, por exemplo, as pessoas de outros países, elas tinham uma visibilidade e um espelho para ser seguido, porque as revoluções deram certo em outros países. Então, no país dela, as revoluções elas podiam dar certo também.
Alguns exemplos desse importante momento histórico, desses marcos históricos, são a Revolução Francesa e a Revolução Russa, onde a Revolução Francesa ela teve como marco ali a burguesia tentando tirar o sistema feudal, a burguesia tirando o sistema feudal, no caso, onde o rei comandava, o rei ditava. A burguesia começou a ver que o rei não estava dando conta, que o rei não estava fazendo certo e falaram, não, sai daí que a gente vai tomar conta, porque tu está levando a França para o fundo do poço. A burguesia começou a ir contra o rei, com isso os camponeses, a população urbana, todo mundo começou a ir contra o rei. O marco dessa revolução foi quando houve a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Essa queda da Bastilha foi onde marcou realmente onde os burgueses começaram a tomar conta do poder. E, bem, a burguesia da França ela era bem a favor das ideias iluministas, que era a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. E essa ali foi mais ou menos a historinha da França. E já na historinha da Rússia, a gente tem início em 1917, onde houve um movimento que implantou o primeiro momento socialista que a gente teve no nosso mundo. E ela é marcada por uma sequência de acontecimentos políticos, como a queda do Império Czar, e depois o fim do governo provisório, que era a Duma, e depois do fim do governo provisório a gente teve ali o início da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a URSS. E bem, a Rússia nessa época era um país de economia agrária e trabalhadores que viviam sempre na extrema miséria. E em busca de liberdade e justiça social, esses trabalhadores começaram a se manifestar. E isso foi no tempo do governo de Czar, no governo Czar. E bem, o povo começou a se manifestar e foi até na frente do palácio do Czar Nicolau II, onde Nicolau II pegou e mandou fuzilar todo mundo e matou todo mundo e é isso. E bem, essa data foi tida como Domingo Sangrento, onde muita gente morreu por simplesmente se manifestar. Mas para explicar ali como é que foi, a gente vai dividir em dois. A Revolução, que foi a Revolução de Fevereiro de 1917, onde houve a queda do Czar e o estabelecimento do governo liberal provisório, e depois a gente teve outra parte em outubro do mesmo ano. E nessa parte de outubro a gente houve a derrubada do governo provisório e a implementação do governo liberal socialista. Essa implementação foi tomada pelos trabalhadores e liderada por Lenin. E Lenin implementou ali o governo socialista soviético. O governo socialista soviético durou bastante, ele foi até 31 de dezembro de 1991. A queda dele ocorreu por conta da Guerra Fria, onde eles tiveram que terminar com o governo socialista porque não estava mais dando certo e não tinha mais como. Revolução Industrial foi a mecanização das fábricas iniciadas na Inglaterra no final do século XVIII e trouxe como consequência o aumento da produtividade e a consolidação da burguesia como classe dominante. A Revolução Industrial também foi responsável pela urbanização, já que atraiu milhares de trabalhadores para as cidades, estimulando assim também o setor de serviços. É ainda o marco do capitalismo com o barateamento dos produtos e o surgimento de um novo mercado consumidor, porém trouxe consigo a exploração do trabalho e a desigualdade social em muitos países até hoje. A Primeira Guerra Mundial. Lembrando também que as evoluções nem sempre ocorrem do melhor jeito e sua melhora chega após uma era de escuridão. Sendo assim, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu na Europa entre 1914 a 1918, e a Primeira Guerra Mundial deixou cerca de 10 milhões de mortos. Então, a Primeira Guerra foi resultado de disputas nacionalistas das grandes potências na época, que se dividiram em dois grupos. A Tríplice Aliança, que foi formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia, e mais tarde os Estados Unidos entrou nesse grupo, e esse bloco foi o vencedor da guerra. Também chamada de Grande Guerra, teve a participação de 17 países, inclusive do Brasil. Alterou o mapa político europeu e atingiu seu ponto mais alto com a ascensão econômica dos Estados Unidos.